Olá pessoal, como é que vocês estão? Gabriel da GR Investing aqui. E é o seguinte, hoje a gente vai começar mais uma série de vídeos aqui no canal, onde a gente vai iniciar uma introdução à análise técnica, tá bom? De antemão, só lembrando, vídeo todos os dias às 18 horas aqui no canal, beleza? Então bora lá pessoal. Bom pessoal, abri o gráfico aqui e é o seguinte, antes que vocês me perguntem, por que está usando essa plataforma, etc. Tem um vídeo no canal onde eu fiz explicando sobre essa plataforma e por que a gente está utilizando ela e qual o intuito, tá bom? Mas bora pro assunto do vídeo de hoje. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre acredito que seja uma das principais, um dos temas principais quando a gente vai iniciar numa análise técnica, que é o quê? Que são os candlesticks. O que são os candlesticks, pessoal? São essas figurinhas que a gente vê em gráficos, tá? Então, basicamente o que representa um candlestick? Ele representa muita coisa, mas como o nosso canal ele tem o intuito de trazer um conhecimento mais simplificado, eu vou tentar resumir ao máximo para vocês o que significa um candlestick, tá? Bom, antes de tudo fazer um breve resumo de onde vem, né? Isso vem do Japão por volta do século XVIII, um japonês que fazia negócios de arroz, né, negociava contratos de arroz. Ele desenvolveu esse método para poder ler gráficos e interpretar o preço e fazer negociações, tá? O nome dele era Munehisa Roma, se eu não me engano, alguma coisa desse tipo assim, tá? Mas enfim, tem como vocês pesquisarem e irem mais a fundo, vamos direto ao assunto. Bom, o candlestick basicamente, pessoal, ele representa uma quantidade de negociações em um determinado intervalo de tempo, tá? Que é basicamente o que o gráfico faz. O gráfico é o quê? O gráfico é um conjunto de negociações em um determinado período de tempo, tá? Então, os candles são uma negociação ou várias negociações em uma fração desse intervalo de tempo, tá bom? E como que é constituído um candle? Um candle é constituído basicamente, pessoal, por uma abertura, por um fechamento, por máximas e mínimas. Ou seja, ele abre em um determinado valor, ele pode atingir uma máxima de preço nesse intervalo de tempo que a gente seta. Aqui eu estou utilizando, por exemplo, o intervalo de um dia. Então, dentro de um dia, ele pode abrir, por exemplo, em um valor, ele pode subir até um outro valor, depois ele perde novamente esse valor, atinge uma mínima e fecha próximo dessa mínima, tá? E do que é preenchido esse candlestick? Ele é preenchido das negociações, da quantidade de negociações que é feita durante um período, no caso de um dia. Então aqui eu posso ter determinadas quantidades de negociações de venda, tá? Por isso que o candle está vermelho, significando que nesse período aqui, nesse dia, a quantidade de vendas foi superior à quantidade de compras e o preço que abriu nesse valor aproximadamente fechou nesse valor. Ou seja, teve muito mais venda do que compra nesse dia, tá? E o candlestick, pessoal, ele é muito importante porque ele é basicamente a base de toda análise gráfica, tá? Porque tudo que o gráfico que a gente vai operar no gráfico é refletido através dos candles, tá? Dos candlesticks. E existem alguns padrões de candlesticks que a gente vai estar fazendo um vídeo posterior explicando como que funcionam esses padrões de candlesticks. Mas de início o que eu quero explicar para vocês que é o quê? Que é o candlestick, o que ele representa, a sua importância. Tem muitos livros, muitos vídeos que a gente pode estar aprofundando no conhecimento a respeito dos candlesticks, mas uma dica, pessoal, que eu dou para vocês é o seguinte: dentro da análise gráfica,
quanto mais informações a gente utiliza, em algumas situações isso acaba confundindo mais o nosso entendimento. Para mim, pelo menos, sempre foi assim. Utilizar muitos indicadores no gráfico, utilizar muita informação, acaba confundindo a gente. Então a gente tem que saber o que isso representa, o que é um candlestick. Ele é basicamente uma representação de uma negociação em um intervalo de tempo, tá? Então é isso, ele tem uma abertura, que é essa parte superior do candle quando ele é vermelho, ele tem um fechamento nessa parte inferior também, tá? Para candles vermelhos, geralmente sempre a abertura vai ser maior que o teu fechamento, no caso, né? E para os candles verdes, que são os candles de compra, onde houve mais compra do que venda naquele período, a sua abertura sempre vai ser menor do que o seu fechamento. Então ele abre, por exemplo, em um preço inferior, fecha num preço superior. Esse risquinho que a gente vê aqui, de uma maneira bem grosseira dizendo, é um pavio, ou seja, o que são pavis? São rastros de movimentação do preço, ou seja, esse candle, por exemplo, pessoal, ele abriu nesse valor, ele pode ter caído até esse valor, os compradores retomaram as negociações, vencendo quem estava vendendo, pode ter subido até esse valor máximo, de fato aconteceu, ele subiu até esse valor máximo, tá? E depois os vendedores retomaram novamente as vendas, fechando próximo à abertura, tá? Uma coisa muito importante também que a gente tem que entender a respeito dos gráficos, pessoal. Os gráficos é basicamente um reflexo de compra e venda. Quando acontece mais compras do que venda em um período, os preços ficam positivos, tá? Então reflete no gráfico em candles positivos. Quando há mais vendas do que compras em um determinado período, isso se reflete graficamente como candles negativos, candles vermelhos nesse tipo de gráfico aqui, tá? Mas existem muitos outros tipos de gráficos também, que são gráficos vazados, outras cores de gráficos, isso faz de pessoa para pessoa, de setup para setup, tá? Nesse vídeo eu quero ser o mais simples possível e realmente explicar o que são os candles. Os candles é muito importante, a gente tem que saber que eles têm um valor de abertura, um valor de máxima, um valor de mínima e um valor de fechamento. Quando o seu fechamento é maior que a sua abertura, é um candle positivo, ou seja, compradores ganharam essa briga desse dia aqui. Tá? Quando o teu fechamento é menor do que a tua abertura, vendedores ganharam nesse dia aqui. Tá? Então houve mais vendedores do que compradores. Nesse dia aqui houve mais compradores do que vendedores. Tá? E os pavis, que são muito importantes também, indicam, por exemplo, que nessa situação aqui, ó, a gente vinha de uma sequência de compradores bem forte, então candles grandes representam força compradora, candles menores representam uma diminuição de força desses compradores. E candles de corpos ainda menores representam candles de indecisão, ou seja, aqui a gente pode ver que compradores vinham com força, perderam um pouco da força, houve uma indecisão, queda da força de compradores e vendedores assumem o controle nessa situação aqui, tá? Mas para não estender muito é basicamente isso, pessoal. Então a gente tem que levar em consideração essa parte dos candles, que eu acredito que é uma das partes mais importantes para quem está iniciando, porque a partir daqui a gente vai operar basicamente as figuras formadas pelos candles, tá? E é isso. O que a gente tem que entender é que abertura, fechamento, máximas e mínimas, tá? E candles é uma representação de uma negociação em um intervalo de tempo, tá bom? E aí, ó, pessoal, nessa plataforma que a gente está utilizando, aqui que a gente altera o período. Então, a quantidade de candles é refletida por períodos. Então, cada candle representa um período que eu desejo. Se eu quero representar, por exemplo, 5 minutos, cada candle desse aqui agora, ele será 5 minutos, tá? Então ele abriu aqui, depois de 5 minutos ele fechou ali, beleza? Isso é basicamente os candles, tá?
igual eu comentei, existem muitos livros, muitas informações mais aprofundadas a respeito disso. Mas quando a gente aprofunda muito em uma teoria, a gente acaba se confundindo. O conceito que a gente tem que saber é basicamente esse: abertura, fechamento máxima e mínima, quantidade de negociações em um intervalo de tempo, tá bom? O vídeo já vai ficando muito grande e eu vou finalizar por aqui, pessoal. E esse é só o primeiro vídeo da série da análise. A gente vai, ao decorrer dos dias, vamos lançando mais vídeos de análise técnica de gráfica também, tá? É mais para iniciantes, para quem não tem muito conhecimento, mas a gente vai estar trabalhando no canal alguns projetos aqui que exigem esses conhecimentos e que não só para iniciantes, mas para quem já tem conhecimento a respeito do gráfico também vai poder acompanhar o nosso trabalho aqui, tá? É, é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like, comentem e acompanhem os outros vídeos também que estão para sair. Todos os dias às 18 horas, vídeo novo aqui no canal, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E é isso. Abraço. Fiquem todos com Deus.